Gostaria de orar com a igreja, depois faremos a leitura da palavra. Ó Deus Supremo, Deus maravilhoso e santo, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração nessa manhã. Primeiramente, Pai, Te agradecendo por tudo, Senhor, que já podemos compartilhar como igreja. A comunhão, as orações, o ensino da Tua palavra, os louvores, Senhor, que exaltam e engrandecem o Teu santo nome. E agora, Senhor, estamos preparados para ouvir a Tua voz, a voz do Senhor que vem através das Sagradas Escrituras, que para nós não contém, mas é a Tua palavra. Nós reafirmamos, Senhor, as Sagradas Escrituras, para essa igreja é a Tua palavra, Senhor. E nos debruçamos diante dela nessa manhã, Senhor, com louvor, Senhor, em nossos corações, agradecendo por um Deus tão poderoso e grandioso se inclinar para falar conosco através da Sua palavra. Ó Deus, nós Te louvamos nessa manhã, Te agradecemos em nome de Jesus e pedimos que, Senhor, estejamos com nossos corações, Senhor, abertos nessa manhã para receber a Tua palavra e guardá-la em nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou estar fazendo com a igreja a leitura do texto, a partir do verso de número 10. Amém? Efésios capítulo 6, eu vou estar lendo a partir do verso 10 até o verso de número 23, que é onde Paulo finaliza a epístola. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham dos pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Para que saibam como eu estou fazendo Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e temor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aí a leitura da palavra de Deus. Irmãos, domingo passado, nós lemos os versículos até o número do 10 ao 15, e diz assim a palavra, né? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça.
Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Foi até aí que nós lemos domingo, e nós estaremos dando continuidade então a partir do verso 16. Se nós fôssemos fazer uma pergunta para a palavra nessa manhã, irmãos, nós poderíamos perguntar da seguinte forma: por que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e nos vestirmos com a sua armadura? Por que nós precisaríamos então fazer o que o Paulo diz nos versículos 10 e 11? Nos revestir do Senhor e da força do seu poder e usarmos a sua armadura. E a resposta, irmão, se você olhar a vir e a seguir: porque não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra principados e potestades. Por isso precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder e vestirmos a sua armadura, como Paulo diz aqui no versículo 12. Justamente porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E contra principados e potestades, irmãos, nós não lutamos com a nossa força humana. Nós não lutamos com a nossa própria força. Mas aí o Paulo, ele começa a falar das peças dessa armadura que Deus ele nos manda usar no capítulo 11. Diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, né? E no 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E no versículo 14, ele começa a detalhar aqui as peças da armadura e ele diz: vistam-se, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Nós vimos que a verdade, ela fala da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Então, quando nós nos cingimos com esse cinto, que é a peça que segura as demais peças da armadura, nós estamos nos vestindo, nós estamos nos cingindo com a palavra de Deus, tá? O cinto que segurava as demais peças da armadura, essa é a verdade de Cristo, que é a verdade da palavra de Deus. Aí ele diz: vestindo com a couraça da justiça. Nós entendemos que a couraça da justiça, né, aquela peça que protegia o guerreiro do pescoço até a cintura, protegendo seus órgãos vitais, né? Essa peça, ela fala da vida santa, né? Da vida santa e reta do cristão, né? Daquele que nasceu de novo e vive com a verdade do Evangelho. Aí depois ele vai falar, calçando os pés com o Evangelho da paz, né? Esses calçados do Evangelho da paz, nós falamos que era... aqueles soldados, eles usavam calçados especiais, porque eles precisavam correr longas distâncias, né? Ali na sua batalha eles caminhavam muito, percorriam longas distâncias. Então, essa prontidão calçada com o Evangelho da paz, né? Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, fala, né? De ser alicerçado no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que avança, né, com a pregação do Evangelho que avança, libertando pessoas da escravidão do pecado e aumentando assim o exército do Senhor através da pregação do Evangelho. Então nós vemos até agora, irmãos, que todas as peças da armadura, na verdade, elas vão estar ligadas ao quê? Elas vão estar ligadas à palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, a prontidão da pregação da palavra de Deus e a vida reta e santa alicerçada na palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus ela está presente em todos os momentos. Amém? É uma coisa que nós precisamos entender, que a palavra de Deus ela está aqui falando que todas as peças dessa armadura elas falam de alguma forma da palavra de Deus. Viver pela palavra de Deus, né? Andar pela palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, avançar o Evangelho pela pregação da palavra de Deus. E no versículo 17 aqui, irmãos, ele fala de mais uma peça da armadura. Ele vai dizer, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação,
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Quando fala do capacete da salvação, irmãos, segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dados inflamados do inimigo. Versículo 16, eu pulei diretamente para o 17, tá? Então, a próxima peça da armadura, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar os dados inflamados do inimigo. O escudo era uma peça feita, de madeira, como nós sempre vemos aí, os irmãos que assistem aqueles filmes medievais, vão ver que o escudo era uma peça feita de madeira, revestido de couro, E tinha uma medida ali, mais ou menos de 1,60 por 70, o que os comentaristas dizem, que era usado como uma parede, para proteger o soldado. Aqueles soldados se enfileiravam e faziam aquela parede com aquele escudo, porque aqueles inimigos que iam atacar, atacavam ele com os dados, com aquelas flechas, e aquelas flechas vinham com fogo na ponta dela. Por isso, usando o escudo para apagar os dados inflamados do inimigo. Principalmente, então, quando aqueles soldados eram atacados pelas flechas com fogo na ponta, não apenas feriam, mas aquelas flechas também incendiavam os soldados. O Paulo está falando aqui de proteção. E o que ele vai mostrar, o que nós fazemos quando nós somos... Por que nós precisamos de proteção, então? Proteção, irmãos, nós só precisamos de proteção porque nós somos atacados. Só precisa de proteção aquele que é atacado, amém? E a palavra do Senhor, somos atacados constantemente, irmãos, pelos dados inflamados do inimigo. Eu falei no domingo passado o seguinte, que tem muitas pessoas que, ou dizem que o diabo não existe, ou então supervalorizam o diabo, E também tem aqueles que dizem, minimizam os ataques do diabo. A palavra de Deus, irmãos, era clara. Ela diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Tá? Então nós não somos daqueles que o diabo é tudo, mas também não somos daqueles que dizem que o diabo não existe. O diabo existe, ele nos ataca, tá? Ele ataca o povo do Senhor, ele ataca aqueles que servem ao Senhor, mas a palavra de Deus era bem clara, ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, tá? Mas não é porque elas não vão prevalecer que nós não seremos atacados. Nós somos atacados. Somos atacados constantemente pelos dados do diabo em nossas mentes e em nossos corações. O diabo quer nos incendiar de desejo pelo pecado. O que o diabo quer fazer, irmãos, em nossas vidas? Principalmente reacender o desejo pelo pecado. Precisamos resistir aos seus ataques. Como é que nós resistimos ao ataque do diabo? Usando um par de luva de boxe? De forma nenhuma. Nós resistimos ao ataque do diabo usando a nossa fé. E usando a nossa fé, nós não pecaremos, ele não nos fará cair no pecado contra o Senhor. Porque, na verdade, a coisa que o diabo mais quer fazer, irmãos, é fazer com que você tenha desejo e com que você caia no pecado. Amém? O diabo nunca vai oferecer para você algo que você não gosta. O diabo sempre vai te oferecer algo que você gosta. Ele sempre vai te atacar nas áreas em que você gosta e nas áreas em que você é mais suscetível ao ataque dele. Por isso que a palavra de Deus diz, usando o escudo para resistir aos dados inflamados do inimigo. Que escudo é esse que nós usamos contra os ataques de Satanás? Nós usamos o escudo da fé. Nós nos protegemos com ele, com a fé que nós temos em nosso Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho fé.
Se você realmente tem uma fé no Senhor, você tem uma vida prática com o Senhor. Se você realmente tem fé no Senhor, a tua vida é uma vida de prática de fé, uma vida de prática cristã. E é assim que nós rebatemos os dardos inflamados do inimigo. O cinto que segura a armadura. Os pés calçados com o Evangelho. O escudo da fé que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, não existe uma peça da armadura de Deus que o Paulo cita aqui que não seja importante para que nós usemos. Porque se houver alguma dela que não está presente na nossa vida cristã, alguma área da nossa vida ela vai estar suscetível ao ataque do inimigo. Ela vai estar fragilizada. Sabe aquela cidade fortalecida, mas que tem um local por onde o inimigo pode entrar? Esse seríamos nós. Se não estivermos totalmente revestidos com a armadura da fé, ou se alguma dessas peças dessa armadura ela não estiver conosco, nós estaremos como aquela cidade que é totalmente fortalecida, mas que tem um local ali frágil por onde os inimigos eles podem entrar. Amém? Então ele diz: cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com o calçado da preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. Usando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. Então são 4 peças até agora. O cinto, que é a verdade. A couraça da justiça, que é uma vida de santidade. Não adianta você ter o cinto da verdade e não viver uma vida de santidade. Não adianta você ter o cinto da verdade, a justiça, a couraça da justiça, e não estar com os pés preparados com os calçados do Evangelho da paz. E também você não adianta ter esses outros 3 e não ter o escudo da fé que vai te defender contra as setas inflamadas do inimigo. Amém? O próximo que ele vai falar: usem também o capacete. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, Satanás ataca sempre na mente. Essa peça fala de uma mente controlada por Deus. Então, a área de ataque de Satanás é a nossa mente, e essa peça fala de uma mente controlada pela palavra de Deus. Tem muito crente que dá pouco valor à mente, irmão. Tem muito crente que dá pouco valor à mente, à razão e ao conhecimento. Quando Deus controla a nossa mente, o diabo não pode nos levar a fracassar, irmão. Quando Deus controla a nossa mente, o diabo não pode nos levar a fracassar. A tua mente, ela está cheia do conhecimento de Deus? Cheia do conhecimento da palavra de Deus? Ou tua mente está vazia? O capacete é a principal peça, irmão, para proteger a cabeça. Por isso, o capacete da salvação, ele fala da mente controlada por Deus. Tem pessoas, irmão, tem cristão, que ele não tem a mente controlada por Deus. A sua mente não é controlada pelas coisas espirituais, e sim pelas coisas do mundo ainda. Ele tem uma mente dúbia. A sua mente muitas vezes tem pouco conhecimento de Deus e ainda muito conhecimento do mundo. Ao invés da sua mente estar cheia
do conhecimento de Deus. E eu não falo aqui do conhecimento de Deus apenas como intelecto, como o pastor falou agora há pouco, mas conhecimento de Deus com o conhecimento de uma vida prática na presença de Deus. Não apenas conhecimento teológico, academicista, como o pastor Alexandre falou, mas um conhecimento que te leva a uma vida prática na palavra de Deus. Não foi isso que foi lido em Tessalonicenses, ali no começo do culto? Que nós precisamos, que aqueles irmãos já conheciam, já foram ensinados. Irmãos, não adianta nós, termos, como diz o pessoal, ter ortodoxia e não ter ortopraxia. Ou seja, ter conhecimento e não ter prática. Ortodoxia, conhecimento, doutrina, ortopraxia, prática da doutrina. Nós temos que ter as duas coisas. A ortodoxia, o conhecimento da doutrina, e a ortopraxia, a prática da doutrina. Conhecimento sem prática, irmão, não adianta de nada. Esse conhecimento da palavra de Deus, que é o capacete da salvação, ele precisa ser um conhecimento que nos leva à prática da palavra de Deus. Assim nós estaremos protegidos. Porque eu posso ter todo o conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Mas se eu não expresso isso na minha vida prática, eu continuo da mesma forma suscetível aos ataques do diabo. Ainda pior. Porque é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Então nós precisamos ter verdadeiramente, irmãos, uma mente cheia da palavra de Deus e também uma vida cheia da prática do conhecimento da palavra de Deus. Esse é o capacete da salvação. A mente. Agora, quem é que enche as nossas mentes? Nossas mentes estão cheias do verdadeiro evangelho? As nossas mentes estão cheias do Senhor? Nós transbordamos alegria porque o Senhor enche todo o nosso ser, irmão? Tem muito crente por aí, irmão, que não dá nem trabalho para o diabo. Os salões de igrejas por aí, irmãos, está cheio de crente que não dá nem trabalho para o diabo. O diabo não precisa nem se preocupar. O diabo não tem nem se preocupado com muito tipo de crente, irmão. Porque ao invés da vida estar cheia da plenitude de Deus, está cheia da plenitude do mundo. Quando o Senhor ele fala isso aqui, ele fala dessa armadura, irmãos, são para pessoas que verdadeiramente estão numa batalha contra o diabo. Só precisa de armadura o soldado que está na batalha. Só precisa de armadura, irmão, o soldado que está na guerra. O soldado que não está na guerra não precisa de armadura. E mais uma vez ele fala, irmãos, agora da arma de ataque. Ele vai falar da espada do Espírito. Ele falou até agora de arma de defesa, não foi? Ele falou das partes, das armas de defesa dessa armadura. Só que também a armadura, irmãos, ela tem uma arma de ataque. A espada do Espírito, que ele vai dizer, mais uma vez, que é a palavra de Deus. Irmãos, me mostra onde que a palavra de Deus não está incluída na vida do crente. Me mostra. A palavra de Deus, irmãos, ela faz parte de toda a vida do crente. De toda a vida do cristão. Aí ele diz, na parte B do versículo 17, depois do capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, a palavra de Deus como arma de ataque. Nós nos defendemos, irmãos, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Nós nos defendemos com a palavra de Deus
E nós também atacamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é arma de defesa e é arma de ataque. É com a palavra de Deus que nós saqueamos o reino das trevas, irmãos. E invadimos a casa do valente. E amarramos o valente. Usaremos todas as armas de Deus, fortalecidos na força do seu poder. Porque seria um erro, irmãos, entrar nessa batalha confiando na nossa própria força. Então, com essa arma de ataque, nós saqueamos o reino das trevas. Nós não apenas nos defendemos, irmãos. Nós também atacamos. A igreja, ela avança. A igreja, ela não fica parada no lugar batalhando. Ela avança contra o reino das trevas. E como é que ela avança? Ela avança usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, irmãos, sabe o que nós fazemos? Nós invadimos a casa do valente. Nós saqueamos a casa do valente, nós libertamos as pessoas que estão cativas, como? Com a nossa força, não com a força da pregação do Evangelho. Com a força da pregação do Evangelho, com a força da palavra de Deus, irmãos, nós arrancamos os cativos que estão na mão de Satanás, tiramos eles das trevas com o poder da palavra de Deus e trazemos ele para o reino de Cristo, para a igreja do Senhor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É através da pregação da palavra de Deus, irmãos, que você arranca, não através do seu poder, através do poder de Deus, pessoas que estão acorrentadas na mão de Satanás. Essa é a arma de ataque. Então a igreja se defende e a igreja ataca. A igreja se defende dos dados inflamados do inimigo, não foi isso que nos falou? Mas também a igreja avança contra o reino das trevas. Como? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma de ataque que compõe a armadura de Deus. Quando eu falei no primeiro domingo sobre a armadura de Deus, uma coisa que eu frisei foi: a armadura é de Deus. Mas quem é que usa essa armadura? Nós usamos essa armadura. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus, aquele que forjou a armadura, entregou a armadura nas nossas mãos para que nós a usemos. Irmãos, quando nós olhamos a figura desse texto, nós vamos olhar a figura desse texto da seguinte forma: a igreja de Cristo, como soldados, usando a armadura de Deus em um campo de batalha. Amém? Usando todos os componentes dessa armadura. Tanto os componentes que protegem, as partes da armadura que são para defesa, como as partes da armadura que são para ataque. Com os pés calçados com o Evangelho da paz, nós caminhamos com a espada da palavra de Deus em punho e vamos contra o reino das trevas. Um ponto para nós, irmãos. A igreja, ela precisa viver uma vida que agrada ao Senhor. Não podemos ser uma igreja que tem apenas o nome de quem está viva, mas está morta, como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha nome de quem estava viva, mas o Senhor vai dizer que na verdade ela estava morta. Nem como Laodiceia, uma igreja que nem era crente e nem era fria, e por isso o Senhor falou: porque tu não é nem crente nem fria, eu vou te vomitar da minha boca. Mas a igreja precisa ser como a igreja de Filadélfia, irmão.
uma igreja que guarda a palavra, não negava o nome do Senhor. Isso é uma verdadeira igreja revestida com a armadura de Deus. Como a igreja de Filadélfia, que guardava a palavra do Senhor e não negava o seu nome. Porque o papel da igreja, irmãos, a igreja é a representante do exército do Senhor aqui. Quando Paulo fala, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, é porque a igreja precisa do poder de Deus, a igreja precisa estar revestida de Deus, porque a igreja tem uma missão, irmão. A igreja tem uma missão. A igreja ela tem uma missão, e a nossa missão, muitas vezes nós achamos que é só isso que está acontecendo aqui agora. Isso faz parte da nossa missão. O culto solene faz parte da nossa missão, mas há algo muito maior, irmãos, que é a missão da igreja. A missão da igreja é combater contra o reino das trevas. E quando nós combatemos, irmão, nós não só atacamos, nós nos defendemos, e depois de nos defendermos também nós atacamos. Então a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão. O culto faz parte dessa missão, mas a missão da igreja é muito maior. Ide por todo mundo. O ídolo do Senhor é uma das partes da missão da igreja. Socorrer os órfãos e necessitados, outra parte da missão da igreja. A missão da igreja é longa, irmãos. A missão da igreja é grande. Só que enquanto a igreja trabalha fazendo essa missão, ela tem um adversário que se opõe contra ela. E é contra esse adversário que nós batalhamos. Não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Amém? Outro ponto, irmãos. Uma coisa que nós precisamos. Nós estamos prontos para resistir os dias maus, como Paulo diz. Precisamos estar, irmãos. Pois esses dias maus, eles virão. Nós estamos prontos para resistirmos os dias maus e depois disso permanecermos firmes, porque os dias maus, eles virão. E quando eles chegarem, nós estaremos prontos para não negar o nome do Senhor e permanecer firme? E é por isso que nós precisamos estar revestidos, irmãos. Porque o dia mau, ele vai vir. O dia mau, ele vai chegar. Esse mundo jaz no maligno. É o que a palavra do Senhor nos diz. Mas e se quando chegar esse dia mau, quando chegarem os dias maus, nós não estivermos preparados, nós não estivermos usando, como o apóstolo Paulo diz, a armadura de Deus. Se quando chegar esse dia mau, irmãos, nós não estivermos usando tanto as armas de proteção como as armas de ataque da armadura de Deus, será que nós iremos resistir a esse dia mau? Como? Com a nossa própria força? Com a nossa própria capacidade? E é por isso, irmãos, que o Paulo ele falou para que nós precisamos usar essas armas para resistir ao dia mau e depois disso continuarmos firmes. Continuarmos firmes. Os dias maus virão, e quando eles vierem, eles precisam nos encontrar preparados para que depois que eles passarem, nós permanecermos firmes. Não cairmos. Continuarmos de pé. No versículo de número 18, ele vai dizer: orem
em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em todos os momentos, mesmo quando parece que o inimigo está dando uma trégua. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem em todo tempo, mesmo quando parece que o inimigo está dando uma trégua. Ore vigiando, ore por todos os santos, tendo tudo em mente, irmãos. Tendo tudo o quê? Tendo tudo o que ele falou até agora na sua mente. Não, nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Tudo que ele falou nessa epístola até agora, irmãos, tenha isso em mente. E ore no Espírito em todo o tempo, clamando por todos os santos, orando por todos os crentes como você. Porque ele diz: com súplicas, todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança, com toda insistência, sem desistir. E súplica também por todos os santos, por todos os outros crentes. Ore por você, clame por você, persevere por você, mas ore também por todos os santos, por todos aqueles ao qual nosso Senhor chamou. Muitas vezes nós somos muito negligentes nessa parte, irmãos, na oração pelos santos. Muitas vezes nós somos negligentes na perseverança em oração. Muitas vezes nós oramos pouco, não oramos tanto tempo. E orem também por mim, o Paulo falando, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Você ora, irmãos, pela tua liderança, pelos pastores da tua igreja, para que o Senhor capacite, para que o Senhor use, para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê ânimo, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde. A oração do Paulo aqui, irmãos, o pedido de oração do Paulo à igreja, não é para que os irmãos orem para que ele tenha alguma prosperidade. Não. O pedido de oração aqui para o Paulo é para que Deus dê ousadia para que ele pregue a palavra. Olha só, irmão, o pedido de oração do Paulo. Ele está pedindo aqui para a igreja orar por ele, para que Deus conceda ousadia quando ele abrir a boca para pregar a palavra de Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Um homem como Paulo, que está na cadeia, está preso aqui nesse momento. Ele não pede para a igreja orar para ele sair da prisão. Ele pede, sim, para a igreja orar, para que quando ele abrir a boca, Deus dê ousadia para ele continuar anunciando a palavra de Deus. Esse homem estava prestes, irmão, a ser morto por causa do Evangelho. Ele ia morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o pedido de oração dele é por mais ousadia para proclamar esse Evangelho que ia levar ele para a morte, ia levar ele para o machado. A cabeça dele ia ser arrancada por causa do Evangelho, e ele pedia mais ousadia para quando ele abrisse a boca, ele falar mais ainda do Evangelho. O Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, para nós, ela precisa ser aquilo que de mais
precioso nós temos. Ela precisa ser aquilo que de mais importante nós temos. Você percebeu que todas as armas dessa armadura que o Paulo fala, elas estão relacionadas com a palavra de Deus? Tanto as armas de defesa como a arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Como crente, irmãos, nós precisamos estar totalmente amarrados à palavra de Deus. Como cristão, nós precisamos, irmão, ter todo o nosso alicerce na palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus nós não apenas defendemos, com a palavra de Deus nós também atacamos. Com a palavra de Deus nós avançamos, nós somos atacados pelo inferno. Mas enquanto nós somos atacados, nós avançamos contra ele, nos protegendo com o escudo, com a espada na mão, partindo para cima do inimigo. Sabe quando nós fracassamos, irmãos? Você quer saber quando nós fracassamos? Nós fracassamos, irmãos, quando nós pregamos essa palavra, fechamos e guardamos. Aí vamos fazer várias outras coisas, menos andar com a palavra de Deus. A maior prova do fracasso de um crente é quando ele não tem intimidade com a palavra de Deus. É o crente fracassado. O maior fracasso da vida de um crente é quando ele despreza a palavra de Deus. Porque se você não se relaciona com a palavra de Deus, irmãos, é como você falasse assim: Senhor, ô Deus, eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir. Eu quero ouvir os meus próprios pensamentos. Eu quero ouvir a minha própria razão. Eu estou disposto até a ouvir a voz da serpente, mas a tua voz eu não quero ouvir, e por isso eu não me relaciono com a tua palavra. Aí você vai ver uma pessoa totalmente destruída espiritualmente, uma pessoa que não tem arma de defesa e muito menos arma de ataque. Porque na verdade o diabo não está nem preocupado com quem não está nesse exército, irmão. Uma coisa que a igreja deve fazer. Nós devemos orar, irmãos. Nós devemos orar para que Deus conceda a cada um de nós, orar um pelos outros, para que Deus conceda a cada um de nós ousadia para falar a palavra de Deus e que o reino dos céus avance através da pregação do Evangelho. O Paulo está pedindo ousadia para ele. Nós devemos pedir ousadia a Deus para que o nosso irmão pregue a palavra dele, porque cada um de nós pregando a palavra do Senhor, o reino de Deus estará avançando através da pregação do Evangelho. Amém? Irmão, conceda ousadia para os meus irmãos pregarem a tua palavra. Senhor, concede ousadia a mim para pregar a tua palavra. Porque para pregar a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos de ousadia. Pastor, por que nós precisamos de ousadia? Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada verdadeiramente, ela confronta o pecado do homem. E uma coisa que o homem não gosta é de ser confrontado. Toda vez que você prega a verdadeira palavra de Deus, pessoas são confrontadas através da pregação do Evangelho. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas rejeitam logo de cara.
A palavra do Senhor, ela nos deixa tranquilo com relação a isso. Porque aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Mas o que nós não podemos, irmãos, é de pregar a palavra de Deus com verdadeira ousadia. Falando o que ela fala e não falando o que a pessoa quer ouvir. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor para que nos abra a porta para a pregação do Evangelho. E quando Deus abre a porta para a pregação do Evangelho, nós vamos falar para o camarada que está traindo a mulher que Jesus ama ele. Irmão, se ele está traindo a mulher dele e Jesus ama ele, para que ele vai abandonar o pecado? Então que o Senhor nos conceda, irmãos, verdadeiramente ousadia para pregar o seu Evangelho. Partindo para o final, ele diz que desse Evangelho é embaixador em cadeias, porque ele está preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazer. Para que em Cristo eu seja ousado. Amém? É nele mesmo? Que ele quer ousadia para pregar nele mesmo? Ele não. Para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paulo se preparava, irmãos, para o seu... O Paulo se preparava para o seu adeus aos irmãos aqui. Então ele envia Tíquico, para dar informações aos irmãos, para não deixar os irmãos sem informações, para não deixar os irmãos sem saber o que estava acontecendo com Paulo. O Paulo envia esse irmão para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Queria trazer algo para nós nesse último versículo, irmãos. Nessa batalha, irmãos, nós nunca estamos sozinhos. Amém? Nessa batalha que nós estamos batalhando, nós não estamos sozinhos. Nós somos um povo que o Senhor escolheu. Você faz parte desse povo, meu irmão. Você faz parte desse povo que Deus escolheu. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo inicia essa carta falando isso. Que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Todos nós, para travarmos o mesmo combate. Todos aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, Ele se elegeu com esse mesmo propósito. Para travarmos esse mesmo combate, cada um de nós. E por isso eu trago algo para nós. Precisamos nos encorajar mutuamente para que ninguém se desanime. Nós precisamos, irmãos, a cada dia nos encorajar mutuamente. Eu a você e você a mim. Para que nenhum de nós se desanime e desista dessa batalha. Porque nessa batalha, irmãos, no meio da batalha, haverão soldados que ficarão cansados. Haverão soldados que sairão feridos. Mas o que é que nós vamos fazer com esse soldado que está cansado, com esse soldado que está ferido? Nós vamos deixar ele para trás? Ou nós vamos carregar ele nas costas até que ele se levá-lo para um lugar para que ele se recupere? Estamos todos travando a mesma batalha. Vamos deixar alguém para trás? Aquele que desanimar, nós vamos falar, então, senta aí que eu estou indo embora? Porque vão ter soldados que nessa batalha, irmão, porque essa batalha é cansativa, porque ela é todo dia, tem soldado que vai cansar.
Tem soldado que vai ficar ferido. E o que eu e você iremos fazer com esse soldado que está ao nosso lado nessa batalha e muitas vezes é tomado pelo cansaço, muitas vezes é ferido em batalha? O que nós faremos? Abandonaremos? Não. De forma alguma. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos um exército de um homem só. Nós somos um batalhão composto por aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor, ela vai sempre nos mandar viver em comunhão, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros, orando uns pelos outros, admoestando uns aos outros, consolando uns aos outros, carregando a carga uns dos outros. É assim que nós vivemos como igreja. E que nós possamos ter aprendido, irmãos, dentro dessa carta de Efésios, não só na parte doutrinária, mas na parte prática, como é viver como um verdadeiro cristão. Porque o Paulo nos ensinou isso o tempo todo. O Paulo nos ensinou, nos mostrou que nós somos eleitos, ele nos mostrou que nós estávamos mortos, ele nos mostrou que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O Paulo nos ensinou que Deus é aquele que dá dons à igreja. O Paulo nos ensinou a cuidar da nossa família, a cuidar dos nossos filhos, marido honrar a esposa, esposa ser submissa a marido. E no fim ele nos ensina: revesti-vos do poder de Deus e da força do seu poder. Vistam-se a armadura de Deus, porque virão dias maus e vocês terão que combater, e combatam até o fim, orando em súplicas e ações de graça. E também orem por mim, para que Deus abra quando eu abrir a minha boca, Deus me dê a palavra para pregar ousadamente o seu evangelho. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a olhar para essa carta de Paulo aos Efésios e nos vermos dentro dessa igreja. Nos vermos dentro dessa igreja, fazendo parte dessa igreja. Nos sentindo admoestados pelo que Paulo fala nessa epístola. Porque se nós ouvirmos todos esses textos de Efésios, irmãos, isso não trouxer algo prático em nossas vidas, a gente tem que se preocupar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos capacite a estar sempre revestidos com a sua armadura para a glória do seu nome.